A Bíblia nos apresenta um duplo relato da origem do homem, harmônicos entre si. O primeiro no capítulo 1, versículos 26 e 27, e o outro no capítulo 2, versículo 7 do livro de Gênesis. Partindo desses textos e de todo o contexto que trata da obra da criação, quanto à criação do homem, chega-se às seguintes conclusões. A criação do homem foi precedida por um solene conselho divino. Antes de Moisés tratar da criação do homem com maiores detalhes, ele nos leva a conhecer o decreto de Deus quanto a essa criação, nas seguintes palavras: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A Igreja geralmente tem interpretado o verbo façamos no plural para provar a autenticidade da doutrina da Trindade. Alguns eruditos, porém, são da opinião que esta palavra expressa o plural de majestade. Outros a tomam como plural de comunicação, no qual Deus inclui os anjos em diálogo com ele. Todavia, outros o consideram como plural de autoexortação. Tem-se verificado, porém, que estas três últimas afirmações são contrárias àquilo que pensam e expressam os pensadores e teólogos mais conservadores, que, como a Igreja, creem que o plural façamos é uma alusão direta à Trindade divina em conselho para a formação do homem. A criação do homem foi um ato imediato de Deus. Algumas das expressões usadas no relato da criação do homem mostram que ela aconteceu de uma forma direta, ao contrário do que aconteceu na criação dos demais seres e coisas da criação em geral. Por exemplo, e disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra. Disse também Deus: povoem-se as águas e enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Compare estas declarações com a que segue: criou Deus, pois, o homem. Qualquer indício de mediação na obra da criação, que se acha contida nas primeiras declarações referentes à criação das aves dos céus e dos seres marinhos, inexistentes na declaração da criação do homem. Isto é, Deus planejou a criação do homem, imediatamente a efetuou. O homem foi criado segundo um tipo divino. Com respeito aos demais seres vivos, tais como os peixes, as aves, as bestas da terra e dos mares, lemos que Deus os criou segundo a sua espécie. Isso quer dizer que eles possuem formas tipicamente próprias de suas espécies. O homem não foi criado assim, e muito menos conforme o tipo de criaturas inferiores. Com respeito a ele, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim, em todo o relato bíblico, o homem surge como um ser que recebeu de Deus cuidados especiais na sua criação no princípio. Os elementos da natureza humana se distinguem. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, vemos a distinção clara entre a origem do corpo e da alma. O corpo foi formado do pó da terra, material pré-existente. Na criação da alma, no entanto, não foi necessário o uso de material pré-existente, mas sim a formação de uma nova substância. Isso quer dizer a alma do homem foi uma nova criação de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. O homem foi criado coroa da criação. O homem é apresentado nas Escrituras como ponto culminante da obra da criação de Deus. Criado o homem, a criação estava coroada. Temos como exemplo os seguintes textos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe pusestes:
ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Como tal, foi dever e privilégio do homem fazer que toda a natureza e todas as demais criaturas, colocadas debaixo do seu governo, servissem à sua vontade e a seu propósito, para que ele e todo o seu glorioso domínio glorificassem ao Todo-Poderoso Criador e Senhor do Universo.